Como andar diariamente na presença do Espírito Santo. Muitos cristãos vivem como se a presença de Deus fosse algo que precisassem perseguir, algo que vai e vem, dependendo dos sentimentos, das ações ou das circunstâncias. Eles experimentam momentos de profunda conexão durante a adoração ou a oração, mas depois passam o restante do dia sem perceber a proximidade do Espírito Santo. Pedem para Deus vir ou para o Espírito encher o ambiente, mas a verdade é que ele nunca foi embora. O Espírito Santo não é um visitante temporário em sua vida. Ele não é uma força distante que aparece apenas quando você sente algo sobrenatural. Ele é o seu companheiro constante. Quer você o perceba ou não, quer se sinta espiritual ou distraído, quer esteja em um lugar de adoração ou no meio da rotina diária, ele está com você, guiando, falando e operando em sua vida. No capítulo 14, versículo 16 do Evangelho de João, Jesus prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre." Isso significa que o Espírito Santo não vem e vai conforme as circunstâncias. Ele permanece com você continuamente. O problema não é a ausência dele. O problema é a nossa consciência da sua presença. Muitos cristãos vivem sem perceber essa verdade, passando seus dias desconectados da realidade da presença de Deus. Andar no Espírito começa com uma mudança de perspectiva. Não se trata de pedir que Deus apareça. Trata-se de reconhecer que ele já está aqui. Quanto mais você o reconhece, mais experimenta sua presença. Quanto mais você se relaciona com ele, mais sensível se torna a sua direção. Este é o segredo de uma vida cheia do Espírito. Não apenas sentir sua presença em momentos de oração, mas saber que ele está caminhando com você em todos os momentos. Quando você acorda, ele está lá. Quando você vai ao trabalho, ele está lá. Quando enfrenta desafios, ele está lá. Ele não vai embora. Ele não se afasta. Ele é o seu companheiro divino, mais próximo do que o seu próprio fôlego. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: você está plenamente consciente de que o Espírito Santo está caminhando com você neste exato momento? Você tem vivido como se a presença de Deus fosse algo que precisa perseguir, em vez de algo que já carrega dentro de si? O Espírito Santo está esperando que você reconheça sua presença de maneira mais profunda. Você abrirá seu coração para essa realidade hoje? Agora que você entende que o Espírito Santo está sempre com você, o próximo passo é aprender como ele dirige os seus passos ao longo do dia. Muitos cristãos pensam que precisam descobrir tudo sozinhos. Porém, a verdade é que o Espírito Santo está constantemente guiando, redirecionando e falando. Vamos explorar como ele atua como um GPS divino, conduzindo você à perfeita vontade de Deus. Como o Espírito Santo guia sua vida diária. Muitos cristãos vivem como se precisassem resolver tudo por conta própria, tomando decisões com base apenas na lógica, nas emoções ou nos desejos pessoais. Eles caminham pela vida confiando na própria sabedoria, sem perceber que o Espírito Santo já está fornecendo direção em tempo real. Quando as coisas não saem conforme o planejado, sentem-se perdidos, frustrados ou inseguros sobre qual passo dar em seguida. Mas a verdade é que Deus nunca o deixou navegar pela vida sozinho. O Espírito Santo funciona como seu GPS interior, sempre conduzindo, sempre orientando, sempre falando. Assim como um sistema de navegação recalcula a rota quando você pega o caminho errado, o Espírito Santo redireciona você quando sai do curso. Ele trabalha constantemente nos bastidores, organizando circunstâncias, colocando pessoas em seu caminho e impulsionando seu espírito a seguir a direção correta. Ele conduz de 3 maneiras poderosas: redirecionamentos. Há momentos em que as coisas não acontecem como planejado e parece que uma porta foi fechada. Mas, e se essa porta fechada não fosse rejeição, e sim proteção divina? Às vezes, o Espírito Santo redireciona seus passos, fechando oportunidades que não foram destinadas a você. O que parece decepção muitas vezes é Deus protegendo você de algo que poderia prejudicá-lo ou atrasar seu propósito. Pontos de confirmação. Assim como o GPS marca locais importantes na rota, o Espírito Santo estabelece encontros divinos em sua vida.
Esses momentos não são coincidências, são confirmações. Uma conversa com um desconhecido que fala exatamente sobre sua situação. Uma mensagem que responde a uma oração recente. Um versículo que aparece repetidamente quando você mais precisa. Tudo isso pode ser sinal de que o Espírito Santo está guiando você. Alertas. Você já sentiu uma forte hesitação interior diante de uma decisão, mesmo quando tudo parecia certo externamente? Essa inquietação interior muitas vezes é um alerta do Espírito Santo. Isso significa que você está sempre caminhando sozinho. O Espírito Santo é o seu guia divino, sempre falando, sempre guiando. A questão é: você está ouvindo? Agora que você entende como o Espírito Santo guia seus passos, o próximo passo é perceber que andar em sua presença não se baseia na emoção, mas sim na fé. Muitos crentes lutam porque só se sentem próximos de Deus quando experimentam uma euforia espiritual, mas a verdadeira consciência de sua presença vai além dos sentimentos. Vamos explorar a diferença entre conexão emocional e verdadeira consciência espiritual. A consciência da presença de Deus se baseia em sentimentos, mas sim na percepção, em vez de na emoção. Muitos crentes lutam com a inconsistência em sua caminhada espiritual porque se apoiam nas emoções para confirmar a presença de Deus. Quando se sentem inspirados durante o culto ou tocados durante a oração, presumem que Deus está perto. Mas, ao acordarem cansados, enfrentarem um dia difícil ou se sentirem espiritualmente secos, questionam se Ele ainda está com eles. Essa mentalidade cria uma fé instável, que oscila entre altos e baixos, baseada em sentimentos em vez da verdade. A presença do Espírito Santo não é algo que você sente, é algo que você sabe. Se sua consciência de Deus se baseia apenas em momentos de êxtase emocional, você sempre se sentirá desconectado nos momentos comuns. Mas, quando você passa de buscar um sentimento para buscar sua presença com fé, você caminhará em conexão contínua, não importa o que sinta. Em Hebreus 13:5, Deus promete: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso significa que sua presença não está condicionada às suas emoções. Ela está ancorada em sua palavra imutável. Só porque você não sente, não significa que ele não esteja agindo. Assim como o vento continua soprando mesmo quando você não o vê, o Espírito Santo está ativamente presente, mesmo quando suas emoções não o reconhecem. A transição da emoção para a consciência requer 3 mudanças de mentalidade essenciais. Pare de buscar experiências e comece a cultivar um relacionamento. Muitos crentes buscam momentos espirituais em vez de um relacionamento diário. O objetivo não é sentir Deus, mas sim caminhar com Ele. Quando você se concentra na comunhão com o Espírito Santo, em vez de buscar êxtases emocionais, você se torna constantemente consciente de sua presença. Reconheça que a fé, e não os sentimentos, sustenta sua caminhada. Se sua conexão com Deus se baseia em como você se sente, você só o buscará quando as coisas estiverem bem. A verdadeira fé diz: Deus, eu confio que o Senhor está comigo mesmo quando não sinto nada. Ancore-se na verdade, não nos humores. Assim como o sol continua brilhando, mesmo quando as nuvens cobrem o céu, Deus ainda está presente mesmo quando você se sente espiritualmente seco. Aprender a andar no Espírito significa acreditar que sua presença é constante, independentemente do seu estado emocional. Se você tem lutado com altos e baixos espirituais, chegou a hora de parar de perseguir momentos e começar a viver em plena consciência diária. Deus está com você agora, quer você o sinta ou não. Ele está te guiando, falando com você e agindo em sua vida. A chave é aprender a confiar na presença dele além das suas emoções. Agora que você entende como andar na presença de Deus pela fé, o próximo passo é aprender a reconhecer quando o Espírito Santo está falando com você. Muitos crentes têm dificuldade em discernir a sua voz, mas a verdade é que ele está constantemente se comunicando. Você só precisa saber como ouvir. Vamos explorar as diferentes maneiras pelas quais o Espírito Santo fala e como você pode aguçar seus ouvidos espirituais, reconhecendo como ele fala com você em sua própria linguagem espiritual. Muitos crentes têm dificuldade em ouvir a voz do Espírito Santo porque esperam um sinal alto, dramático e inegável.
Esperam por uma voz audível, uma visão sobrenatural ou um evento milagroso antes de acreditarem que Deus está falando. Mas o Espírito Santo não se limita a um único método de comunicação. Ele está constantemente falando de maneiras que exigem sensibilidade espiritual. O problema não é que Deus esteja em silêncio. O problema é que muitos crentes não aprenderam a reconhecer a sua voz.